Hoje, começando o nosso Hosana, me deram um tema bastante importante para essa nossa reflexão. Cuidado com os falsos discursos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas doutrinas, cuidado com as mentiras. Não é? Bom, hoje todo mundo tem celular, né? E todo mundo sabe que quanta mentira que existe aí, quanta face news que existe aí, fake news, né? E tem coisas maravilhosas, mas tem coisas perigosas. Então, realmente, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, sobretudo agora com a inteligência artificial. Você não sabe mais o que é verdade, o que foi criado. Então, qual é a única defesa que a gente tem? A doutrina. Porque tem coisa bonita feita pela inteligência artificial, tem vídeos bonitos. Esse dia assisti um vídeo de a vida de Jesus, do nascimento até a cruz, feita pela inteligência artificial, bonito, nada de errado. Mas você tem que conhecer a doutrina. Agora, tem vídeo também que você percebe que é fantasia. Então, gente, eu queria conversar com vocês aqui sobre vários aspectos dessa questão do discurso falso, do discurso perigoso, né? Primeiro, o que a igreja, o que a Sagrada Escritura fala sobre essas coisas? Eu vou basar bastante nisso. Depois, quais são as características desses falsos discursos? O que está por baixo deles? Para a gente fazer o discernimento. Qual é a característica que eles trazem? Depois, por que são perigosos? Depois, como se proteger deles? E depois eu quero colocar para vocês também alguns filósofos ateus que estragam a vida de muita gente e filósofos cristãos que salvam a vida de muita gente. Eu acho importante o pessoal que estuda, principalmente gosta de filosofia, de teologia, precisa conhecer um pouco desses homens, ok? Bom, então, vamos lá. Eu prefiro escrever as citações aqui no papel por dois motivos. Primeiro, porque a gente ganha um pouco de tempo, e segundo, porque eu não enxergo direito. Então, na Bíblia tem letra pequenininha. Eu fiz transplantes de córnea 4 vezes, depois fiz mais 2 cirurgias de catarata. Então, é um milagre de Deus eu enxergar um pouco. Então, fica mais fácil, eu escrevo aqui com letras que eu consigo ler, entende? Mas eu vou citando certas citações, seja da Bíblia, seja do catecismo, ou qualquer outra fonte, ok? Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é isso, né? São Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 21, São Paulo fala: examinai tudo e retém o que é bom. Examina tudo, fica com o que é bom. Eu tenho um amigo que um dia, ele foi num jantar e disse: eu vou aplicar aqui a palavra de São Paulo, vou experimentar tudo que tem de iguarias e vou ficar só com o que é bom. Mas não é isso que São Paulo está falando. São Paulo está falando de doutrina. Examina tudo e fica só com o que é bom. Vou dar um dado aqui muito interessante, vocês vão até se espantar. Eu vou ler. O Parlamento Europeu, o que é o Parlamento Europeu? Aquele parlamento que congrega mais de os 30 países da Europa. Parlamento Europeu, né? Ele, preocupado com o problema das seitas, olha bem, declarou em 1998, já faz tempo, mas isso continua, que nos últimos anos nasceram 20 mil seitas em todo o mundo. 20 mil seitas, que não tem nada a ver com o cristianismo. 12 mil no Ocidente, 8 mil na África, um fenômeno que envolve cerca de 500 a 600 milhões de pessoas. Então vocês vejam quanta mentira rola por aí. Segundo o parlamento, na Itália há 400 novos movimentos religiosos, 400 na Itália. A Itália é cristã, católica, onde está o Papa. Na Espanha fala-se em 300 a 60 seitas. Estão vendo, gente, como é que está o nosso mundo? Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Bom,
Os falsos discursos, né, que a gente muitas vezes escuta, eles são palavras que parecem boas, piedosas ou até razoáveis, mas que distorcem a verdade. Esse que é o problema. E afastam da vontade de Deus. Eles enganam não pela violência, mas pela aparência de bondade, de lógica, de espiritualidade. E na verdade, qual é a estratégia? A sedução. É a grande arma do demônio. O demônio não age pela violência. Como é que o demônio arrancou toda a humanidade da mão de Deus no paraíso? Pela sedução. Foi lá no ouvido de Eva: ô Eva, posso conversar com você? Pode. O quê? O Senhor Deus disse que você não pode comer dessa fruta, da árvore da vida. Que isso, ô Eva? Esse Deus é maldoso. Ele sabe que a hora que você comer dessa fruta, seus olhos vão se abrir, e vocês vão ser como deuses. Ah, é? Olha a sedução. Traz uma mentira encapada de beleza. E a Eva comeu a maçã. Essa maçã significa o quê? A desobediência. Aliás, não tem maçã nenhuma, né? A Bíblia fala em fruta. Se fosse escrito aqui no Brasil, não seria maçã, seria banana, abacaxi, não sei. Veja, o demônio age pela sedução. É pela sedução que ele leva você para o pecado. A sedução do sexo fora do casamento, a sedução da droga, a sedução do dinheiro roubado, da corrupção, da propina. Vai lá, é gostoso, é bom, você vai ter prazer, você vai ter dinheiro, você vai ter poder, você vai comprar aquele carrão que você nunca comprou. É por aí. Então, o falso discurso, ele vem envolvido nisso. Aparência de bondade, aparência de verdade. É aquilo que Jesus disse, né? Cuidado com os falsos profetas. Capítulo 7 de São Mateus, no Sermão da Montanha, né? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a nós como ovelhas, como cordeiros, mas são lobos arrebatadores. Gente, a gente tem que tomar cuidado com quem vem chegando falando bonito. Os grandes santos não falavam bonito, não. Os grandes santos punham Deus na ferida. Quer ver um exemplo? Muita gente aqui no Brasil conheceu Frei Damião. Frei Damião pregava pesado. Vocês que estão vivendo aí. Eu não sou nordestino, né, que o Frei Damião era do Nordeste, mas já conversei com muitas mulheres lá. Disse que ele pegava pesado. Olha, você aí que está traindo a sua esposa, ou você vai para o inferno, viu? E o povo acordava 4 horas da manhã para escutar o Frei Damião. O povo não tem medo da verdade. O povo tem medo do mentiroso. E assim era Padre Pio. Assim era o São João Maria Vianney. Os grandes santos não amoleciam, não mentiam para ninguém, não. Você pega aqui o nosso querido Padre Vitor, aqui em Minas Gerais, não sei se vocês conhecem, já é beato. Acho que é de 3 Pontas, né? 3 Lagoas, não sei. Vai ver o que esse homem pregava. Entende? Bom, depois, eu queria então colocar aqui o seguinte, né? Quais são as características dos falsos discursos? Olha, várias coisas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, usam meias verdades e misturam o erro com a verdade. Aqui nós vamos fazer uma anamnese desse problema, um raio-x. Mistura a mentira com a verdade e fala a meia verdade. A meia verdade, gente, é pior do que a mentira. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu disser assim: olha, é proibido comer carne. Não é uma verdade, né? Mas se eu disser: é proibido comer carne estragada.
É diferente. Entenderam? Então, uma coisa é a meia-verdade, outra coisa é a verdade inteira. Por exemplo, as comunidades evangélicas dizem: nós não podemos fazer imagem. Mentira, está escrito lá na Bíblia: nós não podemos fazer imagem de ídolo. Opa, põe a verdade inteira. Moisés mandou fazer 2 querubins, colocou sobre a arca da aliança, que era a coisa mais... Como é que não pode fazer imagem? Não pode fazer imagem de ídolo, de Deus falso, dos Baals, dos Acerás, dos Moloques. Isso que não pode fazer. Então, o falso discurso, ele põe a metade da verdade. Aí você acha que é verdade. Não é, é mentira, tem que colocar a verdade inteira. Então, essa é uma característica do falso discurso. Coloca a metade da verdade. Outra característica, conhecendo a verdade. Bom, aí nós temos que entender aquilo que Jesus diz, né? Lá no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. A verdade vos libertará. Gente, a coisa mais importante na nossa vida religiosa é a verdade. E aqui eu quero colocar 2 coisas importantes. São Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha aí, o que você precisa para você se salvar? Chegar no conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem, mas para salvar tem uma condição: sine qua non, como diz o francês, sem isso não acontece. Tem que chegar a conhecer a verdade. E aí São Paulo fala um pouquinho para frente, no capítulo 3, versículo 5, São Paulo fala: Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Pronto. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aonde que está a verdade? Na igreja. Entenderam? Não procurem a verdade fora da igreja, que vocês vão encontrar mentira, falso discurso. Jesus disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade, a vida. Não tem outro. Deus tem a verdade absoluta e deu a nós essa verdade através da igreja. Entende? Isso é muito importante. Quando São Paulo fala, gente, da segunda vinda de Cristo, na segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala uma coisa muito importante que eu quero ler aqui para vocês. Meus papéis aqui estão meio desordenados, mas eu acho o que eu preciso ler. Quem tem a Bíblia aí, quiser seguir, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses 2, 9. É que está isso. Bom, São Paulo está dizendo assim, essa citação é muito importante. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer? Ele fala assim, 2 Timóteo 2, versículo 9 até 12. Ele fala assim: a manifestação do ímpio. O que é o ímpio? É o homem que odeia a Deus. Tem o pio, é o piedoso. O ímpio é o que não gosta de Deus. É o anticristo. Então São Paulo fala assim: a manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Olha o que São Paulo está dizendo. Antes do Cristo voltar, o anticristo, no poder de Satanás, ele vai fazer sinais e milagres que vai enganar muita gente. Vou ler ao pé da letra. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Enganador. Olha a sedução que eu falei para vocês aí. Prodígios enganadores, tapiação.
Ele usará de todas as seduções do mal. Olha São Paulo falando, ele não vai usar de violência, ele vai usar de lábia. Ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Gente, que coisa importante. O que São Paulo está dizendo aqui? Quem é que vai cair na sedução do anticristo? Aquele que não der crédito à verdade. Que verdade? A verdade que está na igreja. A verdade que está no catecismo da igreja. Por que a igreja colocou o catecismo na nossa mão? Para que a gente não seja enganado. Que aí está a verdade que anula a mentira. Só tem um jeito de você vencer a mentira. Não é gritando, não é chorando, não, é com a verdade. O único jeito de você destruir a mentira é com a verdade. Gente, olha o que São Paulo está dizendo. Ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem. Por quê? Por que se perdem? Por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. E ele continua, por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Quem é que vai ser levado pelo anticristo, na sedução dele? Aquele que não estiver agarrado na verdade da igreja. Vocês entenderam? Por isso, gente, nós precisamos conhecer a doutrina, porque a sedução vai ser em cima da doutrina, entende? Mas quem tem os olhos do Espírito Santo, guiado pela verdade da igreja, vai enxergar a mentira e vai ficar com a verdade. É muito importante isso. O parágrafo 851 do Catecismo diz assim: a salvação está na verdade. Anota essa frase para você procurar no Catecismo, parágrafo 851 do Catecismo. A salvação sua está na verdade. Claro, gente, tudo na vida depende da verdade. Vamos supor, se você está aqui, se você quer ir para o Rio de Janeiro é para lá. Ou se você quer ir para São Paulo está para lá. Se você quer ir para São Paulo, mas você pega o caminho do Rio de Janeiro, você não vai chegar em São Paulo. Você está perdido. Você chegou no Rio, você não chegou em São Paulo. Por quê? Porque você pegou o caminho errado da mentira. A verdade para você era pegar o caminho para São Paulo, se você quisesse ir para São Paulo. Entende? Tudo na vida que você faz fora da verdade, você faz alguma coisa errada. Toda a ciência é a busca da verdade. Eu fiz matemática, física, mestrado, doutorado, pós-doutorado. O que eu buscava na ciência? A verdade. Você vai defender uma tese de doutorado, tem 4 doutores lá te espetando para ver se a sua tese não tem mentiras, não tem erro. Senão você não ganha o título de doutor. Ora, se na ciência a verdade tem que ser absoluta, por quê? Porque senão a aplicação da ciência dá errado. Quem construiu isso aqui estudou muito. Estudou resistência de materiais para saber como é que tem que fazer essa viga, estudou treliças na resistência dos materiais, estudou fundação. Se não aplicar aqui a verdade científica, isso aqui cai. Vocês entenderam? Toda a ciência, um avião que voa, um foguete que sobe, uma máquina que funciona, é a expressão da verdade científica. Agora, é engraçado que na moral, na religião, aí a verdade não é importante, aí cada um, aí nós entramos naquilo que o Papa Bento XVI chamava de relativismo religioso, que é a pior coisa que existe hoje, gente. O relativismo religioso é a falsificação da verdade com jeitinho. O que é o relativismo religioso? Eu é que sei.
Eu é que decido, não é Deus, não é a igreja, eu. Eu faço a minha moral, eu faço a minha religião. Vocês entenderam? É o pecado original. O que foi o pecado original? Quando Deus disse para Adão e Eva, não comam dessa fruta da árvore do bem e do mal. O que é essa fruta da árvore do bem e do mal? A árvore do bem e do mal significa o seguinte: só Deus pode comer essa fruta. Ou seja, só Deus pode dizer para você o que é o bem e o que é o mal. Você é criatura, só o Criador pode dizer para você o que é bom e o que não é bom. Então, o comer essa fruta que Deus proibiu, ele disse para Adão e Eva, não queiram ocupar o lugar de Deus. Não quero ser vocês o árbitro do bem e do mal. O árbitro do bem e do mal é só Deus. Senão você arrebenta tudo. A humanidade está arrebentada, cheia de guerra, cheia de fome, cheia de sequestro, cheia de roubo, cheia disso, tudo mais que vocês já sabem. Por quê? Porque o homem quer ser Deus. Esse é o pecado. Adão e Eva quiseram ser Deus. Aí desobedeceram a Deus. Comeram a fruta. Quer dizer, assumiram o lugar de Deus na definição do bem e do mal. Ô, gente, eu vou fazer uma comparação para vocês entenderem. A gente que é físico, matemático, tem que fazer uma comparação. Vocês imaginam um ventilador que você tem na sua casa aí. Você vai lá, compra o ventilador e no catálogo do ventilador está escrito assim, ó, ligue esse ventilador numa tomada de 120 volts e numa frequência elétrica de 60 Hz. Você ligou, o ventilador funcionou, beleza. Ah, mas está muito calor, eu quero que ele ventile mais forte, então eu vou ligar ele numa tomada de 220. Liga, o que vai acontecer? Pode falar alto. Queima o ventilador. Por quê? Porque você é um estúpido, desobedeceu o criador do ventilador. O engenheiro eletricista, ele fez o motor do ventilador, ele que sabe qual é a amperagem que você tem que colocar. E você é um desobediente, desobedeceu o catálogo do Criador, e você queimou o ventilador, seu imbecil. Não é assim que ele tem que falar? É o que nós fazemos com Deus. É o que nós fazemos com Deus. Deus é o nosso Criador. Deus conhece a minha mente, a minha alma, a minha psique. Então Deus nos deu um catálogo de vida. Os 10 mandamentos é um catálogo de vida. Ame a Deus sobre todas as coisas. Não ponha nada acima de Deus, porque nada é tão bom e tão grande, tão maravilhoso como Deus. E aí vai, né? Mas será que a humanidade hoje segue os 10 mandamentos? Será que a humanidade segue aquele mandamento 5º que diz assim, não matar? Será que segue isso? Meu Jesus amado, toda hora você vê vídeo na internet, motoqueiro desce numa moto, assalta o cara e mata o cara na rua. Não matar. Não roubar. Será que tem roubo no Brasil? Não levantar falso testemunho, não mentir, não tapear os outros. Será que tem isso? Ou seja, nós estamos rasgando o catálogo do Criador. Ou seja, nós estamos assumindo o lugar de Deus. Vocês entenderam? O que é o relativismo religioso? Eu sei mais do que Deus. Eu dito para mim o que é bom para mim, não o que Deus disse que é bom para mim. Aí o homem se lasca. Ele queima a própria vida como você queima o ventilador, como quando você não obedece o catálogo do engenheiro. É duro isso, né, gente? Então, a verdade. O relativismo, ele anula a verdade. Ele queima a verdade. É como dizia aquele rei francês, né? Luís XIV, l'état c'est moi, o Estado sou eu é que faço todas as leis, eu que sei tudo. Entende? Gente, todas as desgraças que aconteceram no mundo
foi de homens e também mulheres que se acharam Messias. Eu vou salvar o mundo. Salvou. Hitler salvou o mundo. Stalin salvou o mundo. Afundaram o mundo. Por quê? Porque se deram de Messias, Salvador. Só tem um Salvador, Jesus Cristo. São Pedro fala lá, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Não nos foi dado outro nome debaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Gente, é isso. Cuidado com o relativismo religioso. E esse relativismo religioso, ele está entrando na sociedade, ele está entrando na igreja. O Papa João Paulo II, quando escreveu aquela encíclica, né, Veritatis Splendor, o esplendor da verdade, o Papa João Paulo II diz o seguinte: tem seminário da Igreja Católica que está ensinando coisa errada contra o ensino do magistério da Igreja Católica. De maneira sistemática, disse o Papa João Paulo II, numa encíclica, Veritatis Splendor. Quer dizer, esse relativismo religioso que destrói a verdade moral, teológica, ele está até dentro da igreja. Vocês não escutaram um dia um padre dizer aí que foi Constantino que fundou a Igreja Católica? Um padre, meu Deus do céu, tem coragem no microfone dizer uma heresia dessa, que foi Constantino quem fundou a Igreja Católica? Pelo amor de Deus. Quando Constantino se tornou cristão no ano 313, a igreja já tinha tido 50 papas. Como é que ele fundou a igreja? Mas você encontra um padre que tem coragem de dizer isso. E vocês devem ter escutado coisas até piores aí, quem sabe de outros padres. O que é isso? Relativismo religioso. Não segue o que a igreja ensina. Eu ensino o que eu quero. Eu dou aula para os meninos aqui da Canção Nova, a pedido do padre Jonas, há 30 anos atrás. Você sabe que os meninos aqui ficam 2 anos em formação para depois fazer a consagração, né? 1 ano em Queluz e 1 ano em Lavrinhas. E há mais de 30 anos que eu dou aula para eles. Esses padres novos, todos aí foram meus alunos. Graças a Deus. Eu digo graças a Deus por quê? Porque eu ensinei para eles o que a igreja manda ensinar. E eu sempre ensinei para eles 4 coisas. Primeiro, vocês nunca autorizem o que a igreja não autoriza. Segundo, também não proíbam o que a igreja não proíbe. Tem gente que quer proibir o que a igreja não proíbe. Não, não pode. A igreja não proíbe, você não pode proibir. Terceiro, não ensine o que a igreja não ensina. O que a igreja ensina está escrito. É só você ler, você aprender. Tem muita coisa errada que eu vejo na igreja, na celebração de missa. Coisas erradas que o documento não permite, que o padre faz errado. Quer ver uma coisa? Bom, primeiro eu vou dizer a 4ª coisa. Não queira saber o que a igreja não sabe. Tem gente que acha que sabe o que a igreja não sabe. Meus amigos, a igreja é objetiva. A igreja é clara. O padre vai celebrar a missa, ele abre o missal. No começo do missal tem um negócio chamado Instruções Gerais do Missal Romano. Como é que o padre deve celebrar a missa? Ipsis literis. Ele não pode fugir daquilo. Tem um documento chamado sobre a celebração da missa. Tem um documento sobre a celebração da missa, que foi aprovado pelo Papa João Paulo II, né? Redemptionis Sacramento, que diz assim, vou dar só um exemplo. O padre não pode, por exemplo, deixar a âmbula sobre o altar e as pessoas irem ali pegar. E você às vezes já viu isso acontecer. O documento fala é abuso grave. O padre, ele tem que ser o primeiro a distribuir a Eucaristia. Está escrito ali. Por quê? Porque quem na Santa Ceia distribuiu a Eucaristia foi o Cristo. E o padre representa Cristo. Então os ministros da Eucaristia só devem ser chamados quando tem bastante gente. Quando tem pouca gente, o padre, ele deve entregar a Eucaristia para todos. Uma missa só tem 30 pessoas, 40 pessoas.
E o que você vê às vezes? O padre senta lá na cadeira dele e põe os ministros para distribuir a Eucaristia. Não leu o documento da igreja. Eu não estou dizendo que esse padre está fazendo de má fé, não. Mas eu acho que ele está fazendo por ignorância. Então, você vê erros na igreja, entende? Porque você percebe que as pessoas não leram os documentos da igreja. E aí faz coisa errada. A igreja, gente, ela é objetiva. A igreja é clara, ela tem os documentos, as encíclicas, os decretos, as constituições, as constituições apostólicas, os monopróprios, as bulas pontifícias. A igreja é clara, porque a igreja quer mostrar que a verdade é clara, para que a verdade não seja distorcida. Mas muitas vezes essa verdade é distorcida. Ou por ignorância, ou por soberba. Eu sei mais do que a igreja, então eu vou fazer diferente do que a igreja manda. Desobediência é pecado, principalmente desobediência à igreja. Eu acho que é pecado mais pesado ainda. Bom, mas vamos em frente. Eu queria colocar aqui uma outra coisa agora, né? Estava falando das características aqui, né? Dos falsos discursos, né? Se baseiam mais em emoção do que na verdade. Os falsos discursos, emoção, faz o povo chorar, mas muitas vezes tem uma mentira embutida ali. Cuidado. A verdade está mais na razão do que no coração. O coração se engana, a mente não. Nós não vamos ser julgados por Deus pelo coração, pelo que você sente. Nós vamos ser julgados por Deus pelo que eu decido. Entenderam? Muitos falsos discursos apelam para emoção, faz a pessoa chorar, afaga o ego da pessoa. O nosso ego gosta de ser afagado, né? Ai, que dó de mim, ai, que piedade de mim. E aí vem o malandro, massageia seu ego e põe uma mentira dentro de você. Justificam o pecado em nome da liberdade ou do amor. Justificam o pecado em nome tudo é amor. Tudo é amor. Então você pode aprovar casamento de qualquer jeito, porque tudo é amor. Não. A caridade não pode se afastar da verdade. Guardem essa frase de Santo Agostinho. Não imponha a verdade sem caridade, mas não sacrifique a verdade em nome da caridade. Não sei se entenderam, vamos por partes. Não imponha a verdade sem caridade. Você não pode chegar numa pessoa que está no pecado, está no erro, e você chegar batendo, chegar dizendo, você vai para o inferno. Não, peraí. Não imponha a verdade sem caridade. Meu amigo, você está vivendo assim? Vamos conhecer a verdade de Deus, com carinho. Agora, não sacrifique a verdade em nome da caridade. Você está no pecado? Deus é bonzinho, Deus perdoa, continua assim. Não, Senhor. Aí você está traindo Deus. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Distinga entre o pecador e o pecado. Jesus amou aquela mulher adúltera, mas disse para ela: não peques mais. Não peques mais. Saia dessa vida. Eu salvei você da morte. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você: não volte à prostituição, porque senão vai ser pior para você. Ou seja, veja, Jesus não disse uma palavra dura para aquela mulher. Jesus não ofendeu aquela mulher. Jesus podia dizer: essa mulher é adulta, está na lei de Moisés, levem para apedrejar, ponto final. Não, ele foi doce com aquela mulher, amoroso.
Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deu uma pedra na testa de cada um daqueles que estavam com pedra na mão. E eles recuaram. Mulher, ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Mas vai e não peques. O que o relativismo religioso faz? Deixa a pessoa no pecado. Aceita o pecado. É isso que eu li aqui, ó. Justificam o pecado em nome da liberdade ou de um amor falso. Não, de jeito nenhum. Depois, coloca o homem no centro e não Deus. Gente, isso é uma coisa terrível. Os filósofos ateus sempre colocaram o homem no centro e não Deus. Marcuse, por exemplo, né? Marcuse, aquele filósofo alemão terrível, dizia: o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida, é o juiz de todas as coisas. Aqui, ó, Deus é a medida de todas as coisas. Vocês estão vendo o que é o falso profeta? E está cheio de filósofos falsos por aí, gente. Daqui a pouco eu quero ler uma lista aqui para vocês. O pessoal mais que gosta de ler precisa tomar cuidado com algumas coisas. Bom, depois, relativizam a doutrina, já falei. Isso que a igreja está ensinando, isso é coisa do passado. Isso não vale mais. Isso aqui todo mundo faz. Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Deixa eu só tomar um gole de água. Uma vez eu estava na missa. Quando acabou a missa, uma senhora veio falar comigo. E essa senhora disse assim para mim, aqui na Catedral de Lorena: professor, a minha filha está namorando uma menina. Pode? Eu falei para ela: você sabe. Você está aqui na missa todo dia, você é católico, você sabe. Eu sei, professor, que não pode. Mas a vizinha falou para mim que todo mundo hoje faz, que isso é normal. Vocês estão vendo? O que é o relativismo? Todo mundo faz. É coisa do passado. A lei de Deus não muda, meus irmãos. A lei de Deus não muda. Entendam uma coisa, gente. Nessa hora é bom de ser matemático, ser físico. A verdade não muda. Eu acho que vocês estudaram o Teorema de Pitágoras, quando vocês estavam lá no colégio, se você não matou muita aula, lá na 8ª série. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembra? A2 igual a B2 mais C2. Isso se ensina em todas as escolas do mundo hoje. Mas quando é que foi descoberto isso? 400 anos antes de Cristo, por Pitágoras. Há 2.400 anos antes de Cristo, Pitágoras descobriu. E hoje todo mundo usa. Por quê? Porque é verdade. E a verdade não muda. Acho que vocês já viram falar de uma outra lei da física. Se você pegar uma bola de plástico, afundá-la lá no fundo da piscina e você soltar, ela faz... O que é isso? É a lei de Arquimedes. Arquimedes, um grego de 200 anos antes de Cristo, ele descobriu que quando um corpo mergulha num fluido, ele desloca o fluido, e aquele fluido deslocado faz uma força de baixo para cima do mesmo peso do fluido deslocado. É o teorema de Arquimedes. Por isso que a bola vem para cima. Arquimedes descobriu isso há 2.000 anos atrás. Todo mundo usa isso, os balões estão subindo, os navios estão flutuando em cima da lei de Arquimedes. Porque é verdade. Então, gente, a verdade católica não muda. A moral católica não muda. A teologia católica não muda. Por que não muda? Porque o autor é Deus. Vocês estão entendendo? O autor é Deus. E Deus não erra. Então, quando vem alguém querendo mudar a verdade de Deus, é um falso profeta, é uma falsa doutrina, é um falso discurso. Entenderam? Colocam o homem no centro e tiram Deus do centro de todas as realidades. Agora, por que são perigosos?
Por que são perigosos esses falsos discursos? Primeiro, porque confunde a consciência. Gente, a consciência é a coisa mais importante que nós temos. Você fala, não vou fazer isso porque isso aí é contra a minha consciência. Não vou roubar, não vou matar, não vou tapear ninguém, porque é contra a minha consciência. Mas o falso discurso, se você vai absorvendo o falso discurso, você muda a sua consciência. A sua consciência, a igreja fala que a consciência pode ter 2 tipos, ou 3 tipos. Uma consciência reta, uma consciência laxa e uma consciência escrupulosa. A consciência reta é aquela consciência onde você segue Deus, você segue a Bíblia, você segue o catecismo da igreja, você tem uma consciência reta, você tem um juízo. A consciência laxa quer dizer relaxada, você aceita qualquer coisa, nada é pecado, é uma consciência laxa. Mas tem também a consciência escrupulosa. O que é aquela consciência escrupulosa? Ele deixou a Bíblia cair no chão, meu Deus, eu tenho que procurar um padre para confessar. O que é isso? Não é pecado. Mas tem gente que é assim, qualquer coisinha acha que é pecado. É a consciência laxa, escrupulosa. Entendeu? Perdeu a missa do domingo, porque estava cuidando de um doente, aí professor, será que eu cometi pecado mortal? Não, claro que não, você não foi à missa porque você não pôde ir à missa. Pecado mortal só acontece se você não for na missa por preguiça, por comodismo. Mas se você está cuidando de uma criança, está cuidando de um doente, Deus quer que você passe primeiro a caridade, depois o louvor a Ele. Então, a consciência... Veja a importância de ter uma consciência reta. O relativismo, o falso discurso, confunde a consciência. Enfraquece a fé verdadeira, claro. Como consequência, sua fé fica uma fé que balança com o vento. Não é aquela fé firme. Terceiro, produz uma religião sem exigência moral. Derruba a moral. Gente, por que muita gente não quer ser católico? Não, a doutrina católica, a moral católica é muito dura. Se eu separar da minha mulher, eu não posso casar com outra, eu não posso roubar, eu não posso matar, eu não posso desejar a mulher do próximo, eu não posso mentir. Não, eu vou procurar outra religião que deixe eu divorciar, casar de outra com outra e com outra e com outra. Uma vez o Papa João Paulo II falou para os jovens o seguinte: jovens, não construam a vida de vocês em cima de outro alicerce que não seja Jesus Cristo, porque senão vocês vão estragar a vida de vocês. Eu sei, ele disse, eu sei que as exigências de Cristo são duras, e são mesmo. Mas tem uma coisa, nunca decepciona. Gente, eu já estou na igreja há pelo menos uns 70 anos. Eu estou com 76 anos, com 6 anos de idade eu já ia para a missa com meus pais. Já rezava o texto com a minha mãe e com meu pai. Eu nunca, para mim, apareceu uma pessoa e disse assim: professor, eu sou infeliz porque eu sigo o evangelho, eu sigo a igreja, porque eu sou infeliz por isso. Eu nunca vi. Mas, meus amigos, eu já vi muita gente chorar perto de mim. Eu tenho uma mesa redonda na minha casa que eu chamo de mesa das lágrimas. Quanta gente chega ali e começa a falar e já Por quê? Porque não seguiu a lei de Cristo. A lei de Cristo é árdua, diz o Papa João Paulo II, mas não te decepciona. Você não vai se arrepender. Entenderam? Legal a palavra dele, né? Depois, por que os falsos discursos são perigosos? Porque afastam de Deus e afastam da igreja. Eu fui coletando algumas meditações aqui. Claro que afasta da igreja, claro que afasta de Deus, porque não é a doutrina de Deus, não é a doutrina da igreja, né? Bom, depois eu quero colocar aqui, para a gente terminar essa última parte da nossa conversa, eu quero colocar o seguinte: o que a igreja fala para nós pela Bíblia?
Eu já citei alguma coisa aqui, mas eu queria citar um pouco mais, só para a gente ficar mais esperto ainda. Então, vou colocar uma série de citações aqui. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. São Paulo dizendo assim: o Espírito Santo diz expressamente que nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé. Apostatar da fé, o que é? Abandona a fé, abandona a igreja, larga de tudo. Dando ouvido a espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. A pessoa apostata da fé, abandona a fé verdadeira e vai escutar, São Paulo fala aqui, espíritos embusteiros e doutrinas diabólicas. Olha a consequência da apostasia. 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. Nossa, gente, São Paulo falava tanto da sã doutrina da salvação. O que é? É a verdade que a igreja ensina. A doutrina sã, a doutrina sadia, a sã doutrina. Então São Paulo fala assim: porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pela curiosidade de escutar novidades, se rodearão de falsos mestres. Então a pessoa deixa de seguir a igreja e vai seguir uma série de falsos profetas. Gálatas capítulo 1, versículo 8, São Paulo falando: mesmo que nós, ou um anjo do céu, nos anuncie um evangelho diferente, seja anátema. Anátema quer dizer, seja maldito. Nem que seja um anjo do céu, que venha trazer outro evangelho, diferente desse que nós temos, anatemacite, ou seja, amaldiçoado seja. Nós temos um evangelho claro, uma igreja que ensina claro, 2 Coríntios 11:14, essa citação é fulminante. Eu fui pegando a dedo essa citação. O próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Olha que terrível, gente. Quando Jesus fala que o lobo se apresenta como ovelha, cordeiro manso, mas que por baixo tem um lobo maldito ali. Satanás não vem feio, não. Satanás vem perfumado. Satanás vem com perfume francês, para te enganar. Vem com dinheiro, vem com boas comidas. Satanás não vem feio, não. Se ele vier feio, a gente corre dele. Ele como Paulo fala aqui, se disfarça de anjo de luz. E São Paulo fala mais: e também os seus ministros se apresentam como ministros de luz, quando são ministros de Satanás. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. É feio isso daqui, gente. Mas eu queria colocar aqui uma coisa que para mim é muito importante. Aí nós já vamos terminando. Vocês sabem que São Paulo, ele ordenou 2 bispos, São Timóteo e São Tito. São Timóteo, ele colocou na cidade de Éfeso, que é na Turquia. Eu tive nessa cidade umas 2, 3 vezes na peregrinação da Canção Nova, onde existe um santuário mariano ali, porque Nossa Senhora foi morar com São João em Éfeso, lá no alto das colinas, onde existe inclusive uma casinha, onde eles moraram lá, a gente vai lá nessa casinha. Então Paulo colocou Timóteo em Éfeso, porque Éfeso tinha 300 mil pessoas, era a capital da província romana da Ásia Menor. Paulo era inteligente, os apóstolos, eles iam evangelizar cidades grandes, porque sabia que dali o evangelho se irradiaria. Então Paulo vai a Atenas, Corinto, Filipos, Macedônia, as cidades grandes da época. Éfeso, fantástica. Éfeso tem ainda hoje um grande anfiteatro romano, onde Paulo pregava, está lá até hoje.
Uma vez eu fui com o Dunga lá nesse anfiteatro. Então Paulo colocou Timóteo ali como bispo 3 anos. E colocou Tito como bispo na ilha de Creta, ou melhor, de Chipre, ali no Mediterrâneo. Porque era uma ilha muito importante, havia muita passagem de marinheiros por ali. E aí Paulo faz uma série de recomendações para Tito e para Timóteo. E qual é a recomendação mais importante que Paulo faz para esses 2 bispos, que ele cravou ali como pontos importantes do cristianismo nascente? Esse eu quero ler para vocês. Vejam que coisa bonita. Começa aqui, ó. Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo falando para Timóteo: torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando eu parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso, para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Timóteo, eu estou colocando você em Éfeso, para você proibir que outras pessoas aí ensinem doutrinas extravagantes. Era o gnosticismo da época, e outras heresias que já nasciam. Depois, versículo 10, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Esse se opõe à sã doutrina. Os impúdicos, os infames, os traficantes de homens, os mentirosos, os perjuros, e tudo que se opõe à sã doutrina. Tudo que se opõe à sã doutrina. E aí continua, ainda para Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentando com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres rejeita. Veja, a preocupação de Paulo com Tito e com Timóteo era a doutrina. Olha, mais citação, 1 Timóteo 6,3, ele fala daqueles que são obcecados pelo orgulho e fogem da sã doutrina. Recomenda, Timóteo, esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Deus. Aí quando ele escreve para Tito, São Tito, que ele colocou na ilha de Chipre, ele fala para Tito o seguinte, 1º capítulo de Tito 1,9, ele fala assim: o bispo deve ser firmemente apegado à doutrina da fé. O bispo deve ser firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Tito 2,1, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Tito 2,7, mostra-te em tudo modelo de bom comportamento, pela integridade na doutrina. Sabe, gente, a preocupação de Paulo era a doutrina. Por isso, gente, o falso discurso que leva ao relativismo religioso destrói a nossa fé, atrapalha a igreja, entende? E olha, hoje Satanás sabe muito bem colocar isso dentro da igreja. Prestem atenção. Um abraço, fiquem com Deus. Um bom hosana para vocês todos. Que Deus nos abençoe.